processo também, né? É o deserto também é provisão, né? Porque é interessante porque José, quando ele foi levar o recado do pai dele, era um menino ingênuo, não tinha maldade nenhuma com os irmãos. Já ele ocupando a cadeira de governador, ele pegou e colocou as taças no filho amado do irmão. Ele já era um homem esperto, cheio de malícia, cheio das tramóias, já cheio. Entende? Mas ele para ele governar, ele não podia ser ingênuo. Ele não podia ser um menino, não podia continuar sendo protegido do pai. Mas ali, aquela situação que José fez, ele estava pondo os irmãos à prova. Já cheio de articulação, né? Porque Já... ele estava querendo ver se o que eles tinham feito com ele tinha gerado nele alguma transformação, alguma mudança. Exatamente. Entendeu? Eu vejo José ali como um rapaz sábio, né? Sim. Uma sabedoria que ele foi adquirindo no processo, né? E ele, ao fazer aquilo, ele queria justamente ver, porque às vezes a gente passa por situações, Netinho, e a gente não tira lição. Exatamente. Não tira, tem pessoas que não tiram lição das situações, sabe? Das circunstâncias. Isso é terrível, sabe? O mais difícil de você passar pelo processo é você não aprender com esse processo. Tá? Eu acho que... E assim, a gente olha a história de José, José conviveu com homens que compravam escravos, sendo um escravo, conviveu com uma mulher que dominava o seu marido, porque mesmo Potifar sabendo que ela que tinha o traído, não José, ele teve que colocar José na cadeia e conviveu com homens transgressores da lei dentro de uma cadeia e os governou, né? Nesse momento, José já era um homem capaz de articular qualquer tipo de coisa, de conhecer qualquer tipo de personalidade, Isso. de realmente pôr os irmãos deles à prova, né? Então, José saiu da casa do pai, onde era protegido pelo pai, onde nem saía para caçar com os irmãos, e de repente agora José era um homem formado, um homem capaz de liderar, um homem capaz de conduzir um povo a sair da fome, né? Então, aquele deserto foi também a providência do Senhor na vida de José, né? Você entende porque eu coloquei lá naquele título? Um líder se faz no processo? Exatamente. É justamente por isso. Porque você vai sendo trabalhado no processo. Você vai sendo construído nesse processo. Exatamente. Você se tornou... Por isso que você não deve desprezar o seu processo. Exatamente. E a transformação. Nem as pessoas que passam pelo teu processo. Exatamente. Que tenham feito elas bem ou mal, ou maldades, né? Que sejam para o bem ou para o mal, que elas tenham contribuído, né? Operado nesse processo. Porque ele está construindo. Exatamente. Por que José não se vingou dos irmãos? Porque ele entendeu esse processo. E ele falou, né, que se não fossem os irmãos deles que tivessem feito aquilo com ele, hoje o povo padeceria de fome, Exatamente. né? Eu acho que, quem sabe, eles teriam morrido. Exatamente. Não é o que teria acontecido, né? Então, eles foram usados justamente para que o Sol e a Lua, né, 22 anos depois, e também as estrelas, se curvassem. Se curvassem. Né? Um sonho que Deus tinha dado para ele lá atrás, aos 17 anos. E né? também trabalhou na vida dos irmãos, porque eles já não estavam se prostrando mais com receio, com inveja, com ganância. Agora eles estavam se curvando a um homem que realmente impediu com que ele e a família deles morressem de fome. E reconhecendo isso. Reconhecendo que tinham feito a maldade. Sim. Que não tinham sido bons para com ele. Exatamente. Né? Que estavam passando por aquele processo porque tinham feito aquilo contra o irmão. Né? Então, a transformação, Netinho, ela não só acontece na vida da pessoa, mas daqueles que também o cercam. É verdade. E é normal, como a senhora mesmo escreveu, né? É normal a gente sentir esses sentimentos de inveja, de malícia, de às vezes querer coisas que não são nossas. Mas o trabalhar de Deus é justamente isso, né? É fazer entender, não é a gente se forçar. Porque quando a gente se força a ser uma coisa que a gente não é, que a gente se transforma numa coisa sem experiência,
queira ou não, nós somos rasos naquilo que a E gente vai está acabar fazendo. jogando fora. Acabar jogando fora. Saindo por entre os dedos. Ou transformando pessoas também rasas, que Exatamente. vai transmitir informações rasas também, E né? que exemplo você vai passar? Exatamente. Eu acho que a maior transformação, ela se faz com o exemplo. Sim. Não é você falar, não, é você ser. Exatamente. As pessoas também entenderem que aquilo que você está falando tem a propriedade da vivência, né? De você passar por aquilo. E isso tem um peso muito grande, né, irmão? Com certeza. O impacto é outro. Com certeza. É outro. E isso também é uma riqueza, né? Eu digo, sabe, irmã Lídia, que eu também passei por muitas dificuldades e hoje eu assim, ganhei meu dinheiro de maneira praticamente assim, fora daquilo que a gente chama de sistema. Mas hoje o meu maior currículo é justamente o que eu vivi. É o que eu passei, o que eu fiz de mim enquanto eu estava vivendo aquilo, né? Quantas pessoas não conseguem sair do lugar, né? Exatamente. Porque tem medo do processo. E porque o processo assusta elas o suficiente a ponto de elas extraviarem aquilo que tem dentro de si. Exato. Sabe? Acho que quando a gente não pode atropelar o processo. Exatamente. E muitas pessoas, irmã Lilian, que está nos ouvindo agora, que está nos vendo na live assim, também passa por esse processo, também passa no meio desse processo. Tem gente que não vê saída, né? Não enxerga uma saída, acha que nunca vai sair daquilo, acha que é impossível sair daquele calabouço, né? É porque às vezes a pessoa olha, sabe, né, tipo aqueles exemplos que aparecem na mídia. É verdade. Sabe? Fulano tem tanto, conseguiu isso, conseguiu um império, né? Mas como foi que fulano conseguiu o império? Vamos lá. Né? Você só olha o resultado. Né? E esse é o grande perigo. Olhar só o resultado. Olhar o resultado dos outros. Aí você olha os resultados dos outros, aí você olha pra si e você se sente fracassado. Exatamente. Se sente impotente. Sabe? Mas eu não tenho que olhar o resultado dos outros. Qual foi o processo que essa pessoa conseguiu? Exatamente. E assim, passou, né? Para conseguir chegar onde chegou. Né? Aí eu estava até lembrando dessa, eu lembrei do meu filho, né? Tem alguns livros que eu gosto muito de ler com ele. Aí até peguei para verificar algumas referências. Aí eu vi a história de Thomas Edison. Sim. Né? Você vai refletir na história dele, né? Você, para inventar a lâmpada, quantos erros ele cometeu, né? As pessoas dizem que ele cometeu 1000 erros, né? Mas o que é que ele disse sobre isso? Que foi os erros dele, né? Ele cometeu. Não foram erros. Foi um processo para ele construir, foram aprendizados, né? Na verdade. Para que ele construísse, chegasse na lâmpada. Exatamente. Cada erro é uma substância a mais para aquilo que a gente está construindo, né? Aí as pessoas geralmente elas desistem nas primeiras dificuldades. O 14 bis é 14 bis porque 13 outros que também eram atrás caíram, né? Pois é, né? Aí assim, trazendo um exemplo bem conhecido, né? A Disney. O seu criador, ele começou como um topógrafo, né? Lá no jornal aos 12 anos. Passou fome, foi rejeitado, foi trabalhar no jornal, ele foi tido como preguiçoso e não criativo. Não tinha criatividade, foi colocado para fora. Olha o que ele conseguiu construir. E com um projeto que, assim, por exemplo, em Nova York era infestada por ratos, todo mundo odiava ratos e ele fez o mundo amar um ratinho. É interessante, né? Então, assim, são exemplos que estão, né, lá fora, mas a gente tem exemplos, né? A Bíblia está cheia de exemplos. É sobre o que a senhora escreveu. A nossa referência de vitória não deve ser o outro, não deve estar no outro, não deve ser a vitória do outro. A nossa referência é individual, né? É individual, sabe? Cada um tem o seu processo. Eu tenho que entender o meu processo. Né? Esse está sendo o meu processo, essa é a minha história. Né?
Aí, recentemente, as meninas, eu não sei, eu acho que ele tava me preparando já para esse momento, assim, não sei. E a gente tava falando justamente sobre essa questão, aí eu comecei a refletir, gente, eu tenho uma história, né? Porque a gente pensa, a gente vai levando a vida, né? E não nos reflete às vezes, né? Não vai percebendo. Não vai percebendo, né? Mas aí de repente, não, eu tenho uma história. Aí eu comecei a utilizar a minha história também quando eu vou pregar, Exatamente. sabe, como um exemplo, né? Aí recentemente eu fui pregar na igreja e a gente tava falando assim, aí eu trouxe, né, o exemplo para jovens, né, que vai para a universidade. Né? Quando eu fui para a universidade, tinha um professor, né, que ele chegou para mim dentro da turma, sabe, para mim disse, e ele disse assim, você não vai a lugar nenhum, porque você é resignada. Você crê em uma pessoa que não existe. Diz aí, né? Aí os alunos até disseram assim, professor, como é que o senhor diz isso? Né? E depois esse professor me encontrou e ele fez assim, você ainda está aqui? Porque continuava no curso, né? Porque o curso de social é um curso marxista e eu evangélica, né? Tava ali. E também a idade. Para ele, a idade, naquela idade, não era uma idade para estar ali, entendeu? Então, assim, e qual não foi a surpresa, né, daquela pessoa que no final, quando chegou no final do curso, eu fui aluna laureada da turma, né? Então, isso foi para a glória de Deus, para Deus mostrar para aquelas pessoas que não é como elas pensam, entendeu? Exatamente. E que Deus, nosso Deus, não é um Deus qualquer não, né, filho? Exatamente. Deus é Deus, Ele está no controle da nossa história, entendeu? Então, você não pode parar diante dos obstáculos e daquilo que as pessoas... Eu poderia ter ouvido aquele professor, entendeu? Mas não, eu tenho um Deus e eu tenho, olha, eu estava lá, eu tenho um filho de 10 anos e um de 4 anos. Quando eu saía no domingo, final de semana daqui, meu coração saía sangrando, porque meu filho de 4 anos ficava chorando que eu ia passar a semana lá. Entendeu? Mas eu estudei e estava lá entre 5% de serviço social nos rendimentos. Entende? A ponto de ser aluna laureada, porque não é uma indicação. Entendeu? E assim, a vida e talvez até o tempo que a senhora chegou para estar na universidade foi isso que botou essa responsabilidade no seu coração, né? Talvez começar a estudar com 2 filhos, começar a estudar com essa idade, começar a estudar com tudo que a senhora passou, isso teve uma carga de responsabilidade, de saber que aquilo realmente era importante, né? Que o seu tempo não era... E isso também é uma riqueza, Sim, né? com certeza, sabe? Aí a gente vê muitos jovens quando chegam lá, eles desistem, sabe? Mas às vezes eu digo assim, olha gente, vamos orar por eles, porque eles não têm culpa, não têm experiência. Exatamente. Não passou, eles não conheceram muitas vezes o Deus que a gente conhece, da forma que a gente conhece. Eles não passaram pela experiência. Não quer as coisas da maneira como as pessoas que realmente passaram pelo processo querem, não é? Exato, né? Eles estão no processo deles, sabe? De descobertas também. Não desejam o suficiente. E a gente, às vezes, sabe, fica olhando para o mundo, sabe? Eu vejo muito o encantamento dos jovens, sabe? E de muitos, não é só os jovens, não. Pelas coisas do mundo, sabe? A gente se deslumbra tanto e quer tanto as coisas do mundo que a gente esquece do principal. É estar em Deus, né? É estar em Deus, né? Se colocar nesse espírito. Olha, quando a gente está em Deus, né? Se coloca, até o que é para dar errado, o que deu errado, tá dando certo. É o certo. É o se certo. deu errado, é porque o certo é dar errado. Entendeu? É verdade. Isso eu tenho plena convicção disso. Se algo deu errado, foi errado para o mundo, para as pessoas. E naquele momento, naquele momento, sabe? Mas Deus transforma. Olha a palavra de José. Deus transformou o mal para um bom fim. Isso é extraordinário. Exatamente. Deus conduziu o mal para um bom fim. Exatamente. E se colocar nessa posição de esperar no Senhor, de se construir, de construir um espírito, como Paulo fala, né? Um ser humano é um homem de alto valor. Ele fala um homem de estatura
perfeita, né? O varão da estatura Varão de perfeita, né? estatura perfeita. E ele diz assim, olha, eu não atingi, ele não considera que eu atingi, mas eu verdade. caminho para o Eu alvo. caminho para o alvo, né? E é esse, né? Não é que eu considere que eu já atingi.